Olha, no Reino Unido, o governo britânico mantém a quarentena para visitantes, inclusive há uma crítica contra o Brasil por causa do aumento de casos e a forma como as autoridades estão lidando com o coronavírus. Ulisses Neto, nosso correspondente em Londres, traz as últimas informações. Ulisses. Tiago, destaque negativo, né, para a reabertura de tantas cidades aí no Brasil, sendo que a pandemia ainda está muito longe de ser controlada. Aqui em Londres, 12h48, a história é que o governo britânico está sendo pressionado para acabar com uma quarentena que existe hoje para os estrangeiros, né, para quem chega no país vindo de outros lugares. Essas pessoas, sejam turistas ou até mesmo britânicos que estiveram fora aqui do território do Reino Unido, ela vale por 14 dias. Quem não cumpre as regras pode até ser multado, embora na prática a gente saiba que o governo não esteja fiscalizando muito bem essa situação toda. E aí hoje na Sky News, que é um dos principais canais de notícias aqui do Reino Unido, o ministro da Saúde britânico foi questionado sobre essa regra que de certa forma prejudica, né, praticamente inviabiliza o turismo e o porquê o governo decidiu manter essa quarentena para quem vem de fora do Reino Unido. Vamos ouvir o que ele disse. Around the world, we can see some countries where they either haven't put in social distancing measures and a lockdown, or where they've lifted the lockdown, and we can see the number of cases rise. And it's just really important that in this country, as we get this virus under control, that we don't then re-import the virus from elsewhere. And it's really sad to see some of the countries, like for instance Brazil, where the numbers are really shooting up. So we do have to have this measure in place. Então, para traduzir o que Matt Hancock disse, foi o seguinte: ao redor do mundo temos visto os países que não adotaram medidas de distanciamento social ou que encerraram o lockdown e podemos ver os números de casos crescendo. É importante que, ao mesmo tempo em que controlamos o vírus neste país, não o importemos de volta de outros lugares, e é muito triste ver lugares como o Brasil, onde os números estão disparando e por isso precisamos ter essa regra. Existe uma crítica, né, bastante clara em toda a Europa pela condução da pandemia aí no Brasil, e as consequências práticas são essas que a gente está vendo no momento. O outro destaque aqui do Reino Unido é que hoje volta o futebol, e isso também está elevando o moral dos britânicos, né, dos ingleses mais precisamente, porque o retorno é da Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. No início da semana, os comércios, né, puderam reabrir as portas por aqui. Agora, essa volta também do futebol. A Premier League finalmente será retomada, mas com protocolos e procedimentos muito diferentes do mundo pré-pandemia. 92 jogos serão disputados durante as próximas 6 semanas, o que na prática significa que haverá pelo menos um jogo na TV quase todos os dias, e as partidas, evidentemente, serão disputadas com portões fechados, e por isso todos os jogos vão ser televisionados, algo inédito na Inglaterra. Mas os clubes estão reclamando, viu? Porque haverá, é claro, uma sequência muito dura de jogos, né, para fazer com que o campeonato termine dentro dessas 6 semanas, e alguns treinadores, entre eles o Pep Guardiola, dizem que as suas equipes vão ter dificuldades para aguentar esse ritmo de jogos. O fato é que a questão financeira foi crucial para a retomada do futebol. A Premier League estimava que haveria um prejuízo de quase 1 bilhão de libras, né, cerca de 7 bilhões de reais, se o campeonato inglês não fosse finalizado por conta da pandemia de coronavírus. Tchau. É muito dinheiro. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan Europa. Você volta, Ulisses. Até mais tarde. Bom trabalho. Agora